Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com a responsabilidade de encerrar essa conferência com esse tema: não se esqueçam. Esse vai ser o tema da minha mensagem nesta noite, e o texto, Lucas capítulo 24, os versículos de 1 a 12, que é exatamente a ressurreição, se trata da ressurreição. Deixa eu pôr um pouco de água aqui. Se alguém pensa que eu não estou nervoso, está enganado completamente. Deixa aqui para mim não derrubar. Lucas capítulo 24, versículo de 1 a versículo 12, a CF trinitariana, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando ao sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, exaltar o Senhor, porque Tu és santo, santo, santo é o Senhor, e queremos louvar o Teu nome nesse momento, Senhor Deus, nos entregando diante da Tua face, pedindo misericórdia e graça sobre nossas vidas, em tudo que vamos falar, em tudo que vamos ouvir do Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, usa-nos para a glória do Senhor. Que esse tempo, Senhor Deus, possa ser um tempo de edificação de vidas, de almas, e que nós possamos, Senhor Deus, nos alegrar na Tua presença e sair daqui, Senhor Deus, com uma porção da Tua palavra, tomando conta do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, e abençoe todos aqueles que já falaram desde sexta-feira aqui, tomando a cada um, Senhor Deus, dando sabedoria e conhecimento cada dia mais, e usando eles para a glória do Senhor mais e mais. E nós oramos neste momento no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero primeiramente agradecer a todos que estão nos visitando, né? Tem algumas pessoas nos visitando, não vou falar nome, mas eu quero deixar minha gratidão a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente e que vocês possam sentir-se bem e voltar. Não
se esqueçam. Esse foi o tema desta conferência e nós vamos tratar desse tema a partir de agora. Nós já tivemos aí umas palestras excelentes, né? Desde do sábado à noite, acho que eu falei sexta-feira à noite, sábado à noite, e 2 palestras, domingo de manhã, 2 palestras, e agora fechando, e nós, é claro, fechando esse assunto até aqui, né, que esse assunto não se fecha nunca, é um assunto eterno, mas, pela graça de Deus, nós temos aprendido essa porção que temos estudado, tem sido de grande valia, tem sido preciosidade para o nosso enlevo espiritual. Nas palavras de John Stott, o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo declara que Ele é de fato o Filho de Deus. É de fato o Filho de Deus. Também prova que o sacrifício pelo pecado foi aceito e que a obra da salvação foi completada. Nós vemos isso no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, quando diz: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Foi entregue pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Se somos justos, se há alguma coisa em nós que podemos dizer que somos justos, é por causa de Jesus, é por causa da ressurreição de Cristo, é por causa da obra na cruz do Calvário, é por causa do amor de Deus, é por causa dele, é por causa dele. Concluímos que não devemos esquecer que a obra da salvação é dele, por ele e para ele. A obra da salvação realizada por Deus é dele, por ele e para ele. Sim, é dele, porque foi ele que nos amou de tal maneira, e foi ele que estabeleceu o sacrifício do Cordeiro. Também é por ele, não há outro caminho, é por ele. João 14,6 diz a palavra de Deus, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e apenas por mim, porque segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5, também diz, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único, Ele é o meio, sim, é por Ele, e também é para Ele, porque Ele disse em João 14, versículo 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sim, é dele, é por ele, é para ele. É isso que foi feito todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A salvação é uma obra dele, por ele e para ele. E é isso que nós vamos ver, porque não devemos esquecer de tudo que aconteceu. Foi decreto dele. Todas as coisas que aconteceu ali, foi decreto dele. Nós já ouvimos isso também. E quando examinamos o texto que lemos, encontramos 3 preciosas lições que nos falam fortemente. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Primeiro ponto, não se esqueçam da cruz. Não se esqueçam da cruz. Há um hino 197, que fala, a cruz ainda firme está. A cruz ainda firme está. Não se esqueça da cruz. Tiago disse de manhã, no texto de Lucas 24, versículo 42, o centurião romano, quando naquele momento da cruz, ele contemplando tudo que estava acontecendo, fazendo parte daquilo,
De repente ele olha para Jesus e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus, verdadeiramente esse homem é justo, verdadeiramente. Está certo que ele passou todo aquele tempo sem compreender, passou aquele tempo realmente fazendo as coisas tudo contrário à vontade de Deus, mas de repente ele olha, e não sei se tarde demais, mas acontece que ainda ele reconheceu: verdadeiramente este homem é justo. Verdadeiramente esse homem é justo. A cruz faz diferença. A cruz realmente faz grande diferença. Lembrar da cruz é lembrar da sua palavra. Aquelas mulheres acompanharam Jesus desde a Galileia. Elas subiram no Calvário. Ali elas assistiram tudo o que acontecera. Elas estavam juntos, elas choravam, elas estavam acompanhando, elas sabiam de antemão o que aconteceria, elas sabiam da promessa de Jesus, elas sabiam da palavra de Jesus. Mas elas estiveram juntos também, preparando especiarias para ungir o corpo de Jesus. Mas é interessante que nesse período todo da cruz elas não se lembraram, porque elas, a partir da cruz, elas estavam no terceiro dia, mas elas não lembraram que era o terceiro dia. Elas ouviram dizer que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Ele disse: no terceiro dia eu ressuscitarei. Mas elas não lembraram. Se elas tivessem lembrado da cruz, que a cruz teria acontecido, então elas tinham contado que aquele dia era o terceiro dia, então elas não teriam nem se preocupado com aquelas especiarias para ungir o corpo de Jesus. Mas, como nós sabemos que tudo foi decreto, então nós entendemos que esse grande plano de Deus estava se desenvolvendo. Mas o duro é quando não lembramos que é o terceiro dia. Eu não sei como está seu coração, eu não sei se você lembra que hoje é o terceiro dia. Eu não sei se você consegue lembrar na sua vida que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que você está vivendo o terceiro dia. A importância, como foi dito de manhã e nessas palestras antes, a importância que nós estamos dando nesse terceiro dia. Quando lembramos da cruz, lembramos de tudo que Jesus falou. Lembramos de que somos pecadores, lembramos do amor, lembramos do perdão, lembramos dos resgates do Senhor, resgate que fomos comprados com um precioso sangue, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. Lembramos do Cordeiro que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembramos de tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo aquilo que iria acontecer. E nós não podemos, como crentes, como igreja de Cristo, deixar que essas coisas sejam esquecidas. Segundo ponto, não se esqueçam que Jesus ressuscitou. Ele foi sepultado. Uma grande pedra foi colocada na porta do túmulo, selada com o anel do governador e não podia ser violada. Estava selada aquela pedra, com o selo do governador. Não podia ser violada, não há nada que podia fazer, aquela pedra não podia ser tirada dali. O túmulo parecia o fim de toda a esperança. O túmulo parecia o fim de toda a esperança. E é isso que no caminho de Emaús, aqueles discípulos, os dois discípulos que há alguns escritores, alguns teólogos, que diz que na verdade ali é um casal,
é homem e mulher, Cleopas, marido de Maria, está lá em João capítulo 19, versículo 25. Mas são discípulos. A verdade é que a Bíblia diz que são 2 discípulos no caminho de Emaús, mas que eles iam juntos se lamentando e dizendo: a nossa esperança era ele. A nossa esperança estava naquele que se aproximou e disse: do que vocês estão falando? Você não sabe o assunto? E ele diz: quais? Daquele varão poderoso, daquele que era a nossa esperança, mas a nossa esperança se foi. A nossa esperança está no túmulo. A nossa esperança acabou-se ali e por isso estamos indo embora. E então, mais uma vez nós vemos aqui que foi por ele. Que foi por ele. Porque foi de dentro para fora. A pedra foi removida. Aleluia. A pedra foi removida. Foi Deus e não os homens que removeu a pedra. O túmulo estava vazio. Ao olhar no túmulo, o túmulo estava vazio. E ali o túmulo vazio, ele traz algumas preocupações para os poderosos, para os religiosos. Ele não faz diferença nenhuma, aquele túmulo vazio não faz diferença nenhuma para os incrédulos. Não fazia diferença nenhuma se o túmulo estava vazio. Mas para quem tem a promessa do céu, a promessa que vem de Deus, então o túmulo vazio é a confirmação da mensagem eterna. É a confirmação de que o nosso Deus está vivo, que Ele ressuscitou. O túmulo vazio, a pedra removida, você pode ter certeza que algo aconteceu. E sendo o 3º dia, Cristo ressuscitou. O coração daquelas mulheres então começou a ferver, porque algo diferente estava acontecendo. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos, a partir do versículo 11, até o versículo 20 diz assim: então, ou seja, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E, na verdade, os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis dentre os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Essa é a palavra de Paulo aos Coríntios. Ora, se estão dizendo que Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, então é vã, nós estamos todos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança para nós. Se Cristo não ressuscitou, não há verdade nesta mensagem. Essa mensagem está toda adulterada, é mentira. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós estamos crendo em vão. E ele diz no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. É verdade, Cristo ressuscitou. Aquelas mulheres não tinham mais dúvida disso. Os discípulos de Jesus, logo em seguida, perderam toda a dúvida que existia, porque Cristo ressuscitou. Podemos parar e refletir
Confiamos na sua palavra que Ele está vivo? Lendo esse texto, será que ainda confiamos na palavra que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo? Como que eu tenho vivido com esse Cristo vivo? De que maneira estou vivendo, servindo um Deus vivo? De que maneira a minha vida tem servido a Deus que está vivo, que está em todo tempo comigo, que conhece todas as coisas, que conhece o mais profundo do meu ser, do seu ser, do nosso ser. Como que você tem vivido? Se Deus que está vivo conhece perfeitamente todos os seus passos. Como que nós temos vivido? Se Deus que está vivo acompanha você em todos os lugares que você possa estar. Como que nós encaramos esse Deus que está vivo? Ou se nós estamos apenas atrás de ovos de Páscoas. Com o nosso pensamento todo adulterado, que a importância é que quando chega esse tempo só é chocolate. E Jesus então fica numa situação em que eu creio, Jesus está vivo, meu Deus vive. Mas a minha vida, para mostrar que esse Cristo vive, está tão distante dele. Cristo não está mais no túmulo. Ele ressuscitou. Cristo não está mais no túmulo. Ele ressuscitou. Jesus disse a Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aqueles que entenderam pela fé que Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, aquele que desceu, como Filipenses 2 diz, que ele, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, na forma de homem, foi até a cruz e morte, morreu pelos nossos pecados. Como esse Cristo que desceu do céu, que veio até nós, se fez carne, habitou entre nós, como esse Cristo tem feito diferença na nossa vida, como eu tenho crido na presença desse Cristo vivo comigo e com a minha família, com a minha igreja, como eu tenho encarado esse Cristo vivo, esse Cristo que ressuscitou. Como você, meu amado que está aqui, como você tem entendido Cristo na sua vida. Como você tem entendido Cristo, se esse Cristo está vivo mesmo. Se você tem esperança nessa ressurreição de Cristo. Ou se você está fazendo passar o tempo com essas mensagens, fazendo passar o tempo com essas informações que há 2000 anos atrás, Cristo ressuscitou. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado, feliz, os que não viram e creram. Terceiro ponto. Não se esqueçam, porque Jesus morreu. Não se esqueçam, porque Jesus morreu. Será que você poderia saber, falar, se fosse perguntado para você, por que Cristo morreu? Qual a razão de Cristo ter morrido? Você saberia dizer. Qual a razão? Qual o efeito de Cristo na sua vida? A morte de Cristo na sua vida? Qual é o significado da morte de Jesus na cruz? Deus é bom. Salmo 136 diz que Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre.
infinitamente bom. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. E o ser criado por Ele, o ser humano criado por Deus, ao olhar, Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz: e eis que era muito bom. Deus é bom, tudo criado por Ele é bom, e ao olhar o ser humano criado, Ele diz: eis que era muito bom. Deus estabeleceu um relacionamento com o homem criado na base da obediência, mas o homem desobedeceu a Deus e pecou contra Ele, assumindo a consequência do seu pecado. O homem assumiu a consequência do seu pecado. Todos nós nos tornamos pecadores, destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque somos pecadores, escolhemos sempre o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante, diz que o homem não busca nada de justiça, o homem não é bom, o homem não busca Deus, o homem foge de todas as coisas de Deus, o homem procura se afastar de Deus, o homem quer seguir de longe a Deus. Nós estamos separados de Deus, caminhando para a morte, por causa do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E se nós fomos pecadores, se nós fomos destituídos da glória de Deus, se nós fomos lançados fora na criação, que Adão e Eva, como disse o Dave, um só mandamento eles não conseguiram suportar, eles pecaram contra um só mandamento. Então, nós fomos criados fora da vontade de Deus, longe, destituídos da glória de Deus. E aí nos tornamos isso, pecadores, caminhando para a morte. O pecado está impregnado na natureza humana. Ninguém pode livrar-se dele. Nenhum pode livrar-se do pecado. O pecado está na nossa natureza. Nós somos inclinados ao pecado. Somos inclinados ao pecado. Não há como fugir disso. E aí é que entra o grande amor. Deus sabia disso. Por isso Deus não precisa de nenhum de nós, de nenhum esforço, de nenhuma coisa feita por nós, de nenhuma obra feita por nós. Por quê? Porque pecadores não podem fazer nada por si mesmo. João Paulo leu o Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Que do homem destituído, do homem da ira de Deus sobre o homem, por causa do pecado. E realmente o homem não pode fazer nada por si mesmo. Porque o que precisava é ter alguém que fosse justo, alguém que vivesse nesse mundo sem pecado, alguém que passasse por todas as provações e chegasse lá sem pecado. Mas não existia nenhum. Não existia ninguém aqui na terra. Podia olhar para mim, podia olhar para você, podia olhar para o homem mais importante desse mundo. Ninguém, porque somos de uma natureza pecaminosa. Somos de natureza pecaminosa. Não há nada que fazer por nós mesmos. Então, nós estamos sem esperança. Por nós mesmos, nós estamos sem esperança. Por nós mesmos, nós vamos para o sofrimento eterno, porque nós não podemos fazer nada por nós. Mas aí é que entra a graça, o favor imerecido de Deus, a misericórdia, a bondade, aquele que lá do alto olha com compaixão. Quando nós falamos olha, eu não acredito em algumas coisas que são pregadas por aí, que eu posso fazer alguma coisa por mim mesmo. Não, irmãos,
Não, nós não podemos fazer nada. Nós podemos sim crer naquele que pode todas as coisas. Você pode crer em Deus que pode todas as coisas, mas você não pode fazer nada. Ah, mas eu posso ser bom. Não há um bom, não há ninguém que seja justo, não há um sequer, diz a palavra de Deus. Então somos pecadores, estamos num beco sem saída, numa esquina de bico, seja lá o que você quer dizer, mas nós estamos condenados à morte eterna por causa do pecado. Nós precisamos nos livrar do pecado. Mas daí Deus vem tratando com o seu povo, ensinando um sacrifício de um cordeiro. Até chegar no momento em que esse cordeiro se apresenta, desce do céu, porque aqui não tinha nenhum. Então vem lá do céu um cordeiro puro, santo, imaculado. Aquele Jesus disse, eu vou, eu amo, eu posso ir lá. E se fez carne e habitou entre nós e não pecou. É o único. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Eu acho que eu vou precisar de ajuda, mas deve ser isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, diz a palavra de Deus. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E como nós já ouvimos no decorrer desses estudos, em tudo, quando o povo chegava para cuspir, para insultar, para ofender, para bater, para humilhá-lo, ele amava e ele perdoava. Por isso ele é sem pecado. E na cruz, nos seus últimos momentos, na hora de consumir aquela obra, de consumar, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão de Deus é uma coisa maravilhosa, porque nós entendemos que eu sou perdoado sem merecer. Eu entendo que eu sou justificado sem merecer. Eu entendo que o castigo que estava vindo sobre mim, que estava adereçado sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, foi Deus. Jesus se colocou no meio, entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5, que já lemos. É Jesus que está no meio, me livrando, me guardando da ira de Deus cair sobre mim. Deus guardando você da ira de Deus cair sobre você. E na cruz então Ele mostra o teu grande amor, a tua grande compaixão. Todos nós, pecadores, mas agora, o pecado estava impregnado em nós, não podíamos fazer nada por nós mesmos, mas Jesus, com sua misericórdia, teve compaixão de nós. Jesus, com a sua grande misericórdia, olhou para nós e viu miseráveis pecadores. Quando Deus olhou para nós, Ele sabia quem nós éramos. Assim como Ele sabe exatamente quem é você hoje, Deus, ao olhar para nós, Ele viu exatamente que nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos. E é por isso que Ele, lá do céu, enviou o seu Filho. Jesus é a única pessoa que viveu nesse mundo sem pecado. Somente Jesus poderia nos reconciliar com Deus. Somente Jesus poderia nos reconciliar com Deus. Somente Ele. Então, irmãos, aqui vai alguma coisa que vocês podem assustar.
mas eu não posso deixar de falar. Não adianta imagens, não adianta santo, não adianta São Sebastião, São Expedito, Nossa Senhora da Aparecida, não. É só Jesus, é só o Filho de Deus, aquele que veio, aquele que derramou seu sangue. Nenhum santo, nenhum algo feito por mão de homens, absolutamente nada pode tirar você do lamaçal do pecado. Nada, nada, absolutamente nada. Só Jesus, só Jesus, só o Filho de Deus. Ele veio para isso. Ele é o único que não tinha pecado. Ele é o único que não pecou. Ele era puro, ele era santo, ele era imaculado. Ele podia sim ser o sacrifício perfeito. E é dele que Deus se agradou. Ele, Jesus, propiciou isso, morrendo na cruz. Deus tornou-se homem e na cruz ele tornou-se o substituto dos pecadores. Deus tornou-se homem e na cruz tornou-se substituto dos pecadores. Jesus, sem pecado, morre pelos pecadores. Você sofre? Você acha que vive uma vida injusta? Pense em Jesus. Sem pecado, pagando o preço do pecado, por amor aos pecadores. A morte de Jesus na cruz é a expressão máxima do amor de Deus ao mundo. A expressão máxima do amor de Deus. Na cruz, Jesus recebe a ira de Deus, recebe o silêncio de Deus, recebe o abandono de Deus. Ali na cruz ele recebe a ira, o silêncio, o abandono de Deus, para todo aquele que nele crê, possa ter o retorno para Deus. Que maravilha, que sofrimento, que para ele se transforma em gozo, porque ele faz realmente aquilo que ele desejava, que é te salvar. Porque Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Creia naquele que Deus disse, lá em Mateus, eu acho maravilhoso esse versículo. Eu já disse que eu gosto muito desse versículo. Mateus capítulo 17, versículo 5. Presta atenção. Estando, é Pedro, né? Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Este é o meu amado filho, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu amado filho, a ele ouvi. Não ouça outra coisa, não ouça qualquer coisa que fantástica, coisas maravilhosas. Ouça o Filho de Deus. O Filho que Deus tem prazer nele. O próprio Deus diz, é a ele ouvir, escutai-o. Por quê? Porque é esta palavra que ele expressou, que saiu da sua boca para cada um de nós. É a palavra de Deus. Foi por ele, e somente por ele. Portanto, creia em Jesus e na sua obra redentora, ou não alcançará por nenhum outro meio a salvação eterna. Ou você creia por Jesus. Creia que Jesus foi na cruz, e na cruz ele se voltou ao Pai e disse: Pai, está consumado. Se está consumado, há alguma coisa mais a fazer? Não. Se alguém te passa uma tarefa para você fazer e você termina toda aquela tarefa e você fala, acabou, terminou, está consumada, alguma coisa a mais a fazer? Não.
Quando é Jesus que completa essa obra e diz: Pai, está consumado, não há mais nada a fazer. Está consumado. E eu preciso crer que está consumado. Você precisa crer que essa obra que Jesus veio realizar está consumada. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Não é você pular, não é você girar cheio do Espírito, não é você fazer todas as coisas que a igreja possa sentir no céu. Não. Não é isso. O que você precisa é da palavra de Deus. O que você precisa é de crer na obra consumada na cruz do Calvário, porque é a palavra que Jesus disse ao Pai: Pai, está consumada. E Deus olha para ele e fala: esse é o meu filho amado, em quem me compraram. Pai, está consumado. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pai, está consumado. Esse é o meu filho amado, que completou a obra de salvação. Esse é o meu filho amado. Pai, está consumado. Então nós podemos crer e dizer: Pai, eu creio na obra que está consumada. E Pai diz: eu amo você, porque eu amo o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi esse Jesus que morreu na cruz. Foi esse Jesus que deu a vida. Foi esse Jesus que olhou para o Pai e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, está consumado. A maravilha da palavra de Deus é essa. Não se esqueça da palavra de Deus. Não se esqueça daquilo que Deus deixou para você. Não evite a palavra de Deus. Não evite ouvir da palavra de Deus. E para concluir, creia. Preste atenção aqui. Vivam como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e que voltará amanhã. Você pode viver desse jeito? Viver como Jesus morreu ontem, foi ressuscitado hoje e voltará para nos buscar amanhã. Você pode viver desse jeito? Você pode crer a ponto de entender que amanhã nós podemos todos ir embora daqui? É assim que a palavra de Deus nos motiva. É assim que a palavra de Deus nos dá essa motivação. Viver como Ele morreu ontem, ressuscitou hoje e voltará amanhã. Que Deus nos abençoe a compreender que a ressurreição de Cristo mostra para nós um cenário espetacular de graça, de misericórdia, de compaixão de Deus, querendo mostrar para você que Ele pode te salvar e que você precisa crer, apenas crer e viver de acordo com a palavra. Que Deus abençoe.